dragão sem seu cavaleiro é uma tragédia. Um cavaleiro sem o seu dragão é um homem morto. Uma romantasia cheia de intrigas, mistérios e uma revoada de dragões. Será que Quarta Asa vale o hype que tem? Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Rikazavski Entre Capítulos. Hoje a gente vai falar de um livro que é, assim, um queridinho do meu coração, que é Quarta Asa. Gente, esse livro aqui, ele me consumiu de uma forma que eu não sei nem explicar pra vocês o quanto eu fiquei fascinada por essa história. Eu não sou uma pessoa que lê romantasia e muito menos fantasia, porém, em 2023, foi em 2023 que ele lançou? Foi em 2023, acho que eu li. Eu acho, gente, se não for eu vou deixar aqui. Eu estava e o carro do ovo tá passando. Gente, fazia muito tempo que o carro do ovo não passava, porque o preço do ovo tá tipo assim, meu Deus do céu. Eu tava rolando o feed da rede vizinha, que eu não sei se eu posso falar o nome dessa rede aqui, aquela que tem vídeos curtos. A minha For You estava cheia de booktokers falando sobre Quarta Asa. Porque Quarta Asa é aquilo, Quarta Asa é isso, Quarta Asa é aquilo lá, porque esse livro é maravilhoso, porque esse livro é ruim, porque esse livro é isso, porque esse livro é aquilo. E também estava uma polêmica muito grande sobre o valor deste livro aqui no Brasil. Quando eu comprei este livro, eu paguei nele R$ 79,90. Sim, é um livro caro pra não ter vindo nada de especial, não veio brinde, não veio nada. Ele é um livro de capa normal, capa comum, que é brochura, se eu não me engano, aqui no Brasil. Não tem desenhos na contracapa, nada disso, gente. É um livro normal. Sim, vem os mapas. Gente, sabe o que eu achei ruim? Que esse mapa aqui, ele é muito importante e ele veio cortado. Isso aqui me irritou. Esse é o mapa do continente e esse aqui é o outro mapa, que a gente vai falar sobre eles logo logo. Calma, paciência, produção. Tava um debate muito grande porque esse livro tava muito caro. Gente, a capa dura desse livro, o livro de colecionador, tava uns 180. E eu fiquei chocada porque eu queria o capa dura. Só que, assim, o dinheiro não tá nascendo na horta da minha mãe aqui atrás do meu quarto, por enquanto, né? Porque o dia que estiver nascendo, não vou dizer nada, mas haverá sinais. Eu não tinha dinheiro pra pagar 180 no livro, ainda não fiquei doida nesse ponto, gente, não fiquei. Então eu comprei o normal mesmo. E já temos a continuação. Esse livro faz parte da série The Pyrion, que traduzidos pro português ele fica O Império, que é uma série de cavaleiros e tudo mais, que eu já vou explicar mais sobre a história. Eu tentei fazer um resumo muito mais sobre a história do que sobre as minhas impressões e sobre o que eu achei do livro. Porém, estou tentando não contar tantas spoilers, porque, assim, gente, é difícil, porque acontece tanta coisa aqui, tanto que eu reli ele e ainda tem muitas marcações que eu tenho que fazer. Mas se passar alguma spoiler, eu não ver tanto agora quanto na edição, me perdoem, estou tentando contar mais sobre a história e não contar sobre os acontecimentos, coisas importantes que serão spoilers. Deu pra entender? Deu pra entender. Mas vamos lá. A série The Pyrion, que é o Império, vai contar com 5 livros. A princípio, é o que a gente sabe, é o que a autora diz. Que foi publicado pela editora Planeta Minotauro. Atualmente temos 3 livros publicado. O primeiro, que é o Quarta Asa, o segundo, que é o Chama de Ferro, e o terceiro, que é Tempestade de Ônix. Eu tenho estes 2 livros, porém ele está lá em cima da minha estante e tem alguns livros em cima dele e eu não tô a fim de ir lá tirar agora pra mostrar, gente. Então eu vou deixar as capinhas deles aqui, porque também vão ter um vídeo de cada livro. O quarto livro, o quarto e o quinto livro a gente ainda não sabe informações, não temos absolutamente nada sobre eles, nem capa, nem o título do livro, nem nada do tipo.
Tanto que aconteceu um bafafá no BookTok, em todas as redes sociais, porque a autora falou que a continuação está prevista para ser lançada em 2027, sim, daqui 2 anos, e a gente tá surtando porque com o final do último livro a gente tinha que surtar mesmo, né? Aí esperar 2 anos para descobrir o que é que aconteceu é mancada. A gente entende que foram 3 anos, assim, bem pauleira pra ela, publicando um livro atrás do outro, 3 best-sellers mundialmente conhecidos que venderam milhões de livros. Então a gente entende que ela precisava de umas férias. Ela falou que ia tirar umas férias, porém, gente, ela está publicando um romance contemporâneo. Então, assim, a gente ainda estou meio chateada, mas compreendo, entendo que também não é assim. Eu vou sentar ali e vou escrever um livro, porque não é assim. Estamos com muitas expectativas, muitas teorias, gente. Tem umas teorias assim sobre o que vai acontecer com alguns personagens que eu já tô bem puta, e que se acontecer, porque toda vez que eu me afeiçoo com algum personagem, ou ele morre ou ele é traíra. E tem um personagem que eu fiquei apaixonada no último livro, e ele, não sei o que aconteceu com ele. E aí eu, tipo, se acontecer o que aconteceu nesse livro com aquele personagem que eu me afeiçoei no último livro, eu vou ficar muito puta, porque ele é uma pessoa muito legal, uma pessoa que ganhou meu coração. Não tem lógica tirarem ele da parada, entendeu? O livro conta com 543 páginas, sim, ele é um pequeno calhamaço, porém não é o maior livro da série. Já vão se acostumando. E agora sim a gente vai começar a se situar um pouco neste universo fantástico. Lembra que eu te mostrei o primeiro mapa, que é o mapa do continente? Peraí, gente. O mapa do continente. Eu vou tentar botar o mapa aqui atrás, vou tentar achar o mapa mais amplo e projetar ele atrás de mim. Se isso aconteceu, vocês vão estar vendo aqui. A história principal se passa no continente. Se não tiver achado aqui, eu vou mostrar aqui pra vocês. E a maior parte da história é narrada em Navarre, que fica aqui em cima. Ou se não, aqui. É aqui? Não, é aqui. A Ordem do Poder é regida pelo Rei Tauri. A maior parte da história é narrada no Instituto Militar de Basjart. Gente, eu nunca sei falar esse nome, eu sempre me enrolo. A maior parte das vezes eu só falo a sigla, que é mais conhecida como IMB, que é muito mais fácil, todo mundo sabe quem que é, todo mundo que lê a história, obviamente. E a gente só fala IMB, o IMB, ou se não, um Instituto Militar, porque é muito difícil falar esse nome. Que é dividido em 4 divisões. Agora a gente segue pro segundo mapa, que é este lindo aqui, ó. E que eu vou tentar projetar aqui. Ou atrás de mim, não sei. Eu não sou muito boa com essas coisas de edição, mas eu vou tentar, juro. Vou fazer um esforço então, gente. Já clica aqui no like, porque este roteiro deu muito trabalho para fazer. Porque eu tentei enxugar o máximo de informações possíveis e trazer o máximo de informações possíveis sem dar spoiler. Então, por favor, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, porque este vídeo está dando muito trabalho. O Instituto é dividido em 4 divisões. Agora a gente vai começar por aqui. A divisão da infantaria, que é aqui embaixo, dos escribas, deixa eu ver, que é do lado. A divisão hospitalar, que é mais ou menos assim. E a divisão dos cavaleiros, que fica lá em cima, no pico da montanha. Todo ano tem um evento chamado o alistamento. Todos os jovens que completam 20 anos são obrigados a se alistarem para uma das 4 divisões que eu acabei de citar. Então, tipo, desde pequeno, eles são preparados para escolher uma divisão e eles são treinados. Por quê? Porque no dia do alistamento eles são submetidos a testes para saber se eles são aptos para entrar na divisão.
Exatamente, não é assim, eu vou entrar e... É mais ou menos uma faculdade. Porque pra você entrar na faculdade tem que prestar o vestibular. Se você não passar no vestibular, você não entra na faculdade. É bem nesse esquema. O teste mais temido é o dos cavaleiros. Aí você deve estar se perguntando o porquê, Lisa. Então, os cadetes, todos eles são chamados de cadetes. Eles vão precisar atravessar um parapeito de pedra. E aí, voltamos para o mapa do IMB. Que, deixa eu me localizar aqui no livro, porque eu vou colocar aqui para você. Que é uma ponte de pedra suspensa num abismo. Aí eles vão ter que atravessar isso para chegar até a cidadela, porque sim, os cavaleiros são chiques, eles têm uma cidadela própria. Então, os cadetes vão ter que atravessar essa passarela, que eu não lembro quantos metros ela tem. Mas, assim, as condições climáticas às vezes não ajudam. Imagina você tá lá em cima num penhasco, numa passarela estreita e ter que passar. Imagina a força do vento lá em cima. E ainda para ajudar, a cidadela, ela foi construída na beira da montanha. Então, assim, você vê aquele abismo o tempo inteiro. Esse teste foi criado para saber se os cadetes conseguiriam se equilibrar e como eles se comportariam em cima de um dragão. Quem consegue atravessar esse parapeito é considerado digno de ingressar na IMB. Mas se você acha que só porque eles passaram no parapeito eles vão ser cavaleiros, vocês estão muito enganados. Porque eles vão precisar se submeter a meses de testes, meses de treinamentos intensivos até a chegada da ceifa, que é quando os dragões saem do vale para escolher os seus cavaleiros. E é nesse contexto que a gente conhece a nossa protagonista, que é a Violet Swordgirl. Gente, eu não posso contar ainda um negócio, já quase soltei spoiler de novo. A Violet, ela é considerada muito frágil e muito pequena. Então, desde pequena, o pai dela treinou ela para ser uma escriba. E também a Violet, ela tem o cabelo com as pontas prateadas. Não importa se ela corte, o máximo que ela conseguir, as pontas prateadas sempre vão ficar ali. E aí, os leitores associaram essa fragilidade da Violet a uma síndrome. Gente, eu não vou conseguir falar o nome dessa síndrome, mas eu vou tentar, e eu vou pegar minha cola aqui para tentar dizer mais sobre essa síndrome. É a síndrome de Ehlers-Danlos. Deve estar tudo errado, me desculpem, mas eu vou deixar o nome aqui. Que é uma síndrome com uma condição que é uma condição que afeta os tecidos conjuntivos, causando dores articulares e hipermobilidade, que é uma doença que tanto a autora quanto os filhos dela têm. Essa doença não é abordada explicitamente dentro da história. Foram os leitores que associaram essa doença a Violet, e a autora também acabou falando em alguns bate-papos que ela teve ali com a imprensa sobre essa doença e tudo mais. Mas aí o pai dela acaba morrendo. E ela achou que ela seguiria, como escriba, porque o pai dela era escriba. Só que a mãe dela, que era nada mais nada menos que a general Lilith Swordgirl, que era considerada uma das cavaleiras mais fortes do continente. Sim, gente, ela não era pouca bosta. Decidiu que a filha dela iria se alistar para ser uma cavaleira. Porque ela queria que a Violet seguisse o legado da família. A Violet tem 2 irmãos. A Mira, que é a irmã do meio, que é considerada forte, destemida e que tem o sinete de estender proteções. E o Brennan, que é o irmão mais velho, que porém foi morto e que tinha o sinete de regeneração, que é um sinete considerado raro. Não é todo mundo que consegue manifestar esse sinete. Todos eles são cavaleiros. E agora a Violet está sendo obrigada a ser também, mesmo que ela não tenha o preparo físico.
Gente, isso aí é tipo uma missão suicida. E assim, quando a gente leu e que a gente viu que a mãe dela estava obrigando ela a ser uma cavaleira, todo mundo achou que isso era uma missão suicida. Todo mundo da história estava achando que isso era uma missão suicida. Até a irmã da Violet. Ela estava assim, ó, fula da vida com a mãe dela. Porque as duas têm a mesma personalidade, então vocês podem imaginar a treta que deu. No dia do alistamento, a Mira vai até o escritório da mãe dela, tentar convencer ela a fazer, a desistir dessa coisa da Violet e se alistar para ser uma cavaleira de dragões. Mas a General Lilith estava irredutível, gente. Então a Mira desistiu ali e pegou a Violet, levou ela pro quarto dela e falou: vou te passar alguns conselhos, por favor, siga-os. E o primeiro conselho mais importante, um dos conselhos mais importantes era: fique longe de Xaden Riorso. Aí tu já sabe, eu já sei que todo mundo sabe. É óbvio que ela não vai ficar longe dele. É assim, mesma coisa que você falar, vai lá pro lado dele e planta e cola com ele e nunca mais larga. Mas aí, quando a Violet chega na torre que dá acesso ao parapeito, adivinha com quem ela dá de cara? Exatamente, querido Xaden. E afinal, quem é Xaden Riorson? Queria dizer, mas não posso. Vou dar um breve relato assim só pra vocês entenderem quem é ele. É porque tem muitas spoilers em quem é ele, então eu não posso dizer muita coisa sobre ele. Ele é filho do Fen Riorson, que é um dos líderes da rebelião que foi executado pela General Lilith. Não posso falar muito sobre essa rebelião também, porque senão seriam muitos spoilers. Mas os filhos dos considerados rebeldes, eles foram poupados, porém, eles fizeram uma tatuagem mágica nessas crianças, porque na época eles eram crianças, que se vai do braço até o pescoço, para marcá-los como filhos dos rebeldes. Tem um nome que agora eu não lembro. Eles são chamados de marcados por conta dessa tatuagem, que é um lembrete constante de quem eram os pais deles. Eu tava esquecendo de contar uma coisa. De falar uma coisa. Todos os marcados, eles foram obrigados a se alistar. Então, todo mundo que tivesse essa marca, eles são obrigados a se alistar para serem cavaleiros de dragões. Então, assim, todos eles odeiam a General Lilith Sorregel porque ela foi uma das mandantes para a execução dos pais deles. Então, vocês já imaginam um caos quando eles descobriram que a Violet se alistou para ser cavaleiro de dragões. O Xaden, por ironia do destino, é dirigente da quarta asa. E adivinha onde a Violet foi parar? Porque sim, ela conseguiu passar o parapeito, tá, gente? Essa aqui não é uma spoiler, é uma coisa que já conta, acho que na sinopse do livro, se eu não me engano. Ela vai parar aonde? Exatamente. Quarta asa. E isso quer dizer que o Xaden é o superior dela e que ela vai ter que acatar as ordens dele. Aí a Violet vai ter que sobreviver à fúria de todos os marcados, fora a competição que tem entre os cavaleiros. E sempre há uma briga constante, a probabilidade de um matar o outro é muito grande. E ela ainda vai ter que sobreviver aos treinos constantes que são super pesados e ainda conquistar um dragão. Pouca coisa, gente. Pouca coisa. Se você não lembra, eu vou te lembrar. Ela é considerada pequena e frágil. Para que ela sobreviva nesse campo minado, ela vai ter que usar todo o conhecimento que ela adquiriu estudando para ser escriba. E ainda vai ter que achar um aliado no meio desse caos todo. Que, tipo, você não pode confiar em ninguém quando você entra lá. Porque, tipo, confia em ti. Eu não sei, você vai querer me matar pra você ficar no meu lugar. Porque não tem dragão pra todo mundo. Eu não sei se isso é considerado uma spoiler, mas
Se for, me desculpem, mas eu já estou dizendo. Não tem dragão para todo mundo. E é exatamente por isso que eles quase se matam nas competições. E aí ela vai precisar ser muito cuidadosa, porque cada passo que ela dá vai ser um conflito. E cada pedra que ela encontrar pode ser que guarde um segredo. Gente, eu sofri muito com esses personagens. Eu surtei na mesma proporção. E todas as vezes que alguém me pergunta se ele vale o hype que ele tem, com toda a certeza do mundo, eu respondo que sim. Pra mim, essa é uma das melhores séries de romantasia, porque eu ainda não li nenhuma outra. Então pra mim ela é a melhor. E eu sempre tô dizendo para as pessoas, leiam, porque é maravilhoso, vocês vão se apaixonar, vocês vão se encantar com a história, vocês vão ficar envolvidos, obcecados por esta história, porque acontece muita coisa. Este livro aqui, ele é a introdução da bagaça. Porque Chama de Ferro, meu querido, vocês não têm noção do que é Chama de Ferro. Eu ainda vou trazer eu ainda vou trazer um vídeo falando só sobre Chama de Ferro e outro só sobre Tempestade de Ônix, porque são muitos acontecimentos. Chama de Ferro é muito maior do que Quarta Asa, então vai ser um vídeo muito maior do que este. Se você ainda não leu, dá uma chance para esse livro. Você vai se surpreender muito com essa história, porque é uma história muito envolvente, muito forte, muito marcante. Aproveita que a Book Friday tá chegando agora quinta-feira, dia 15, e que provavelmente vai ter uma promoção muito boa em cima desse livro. Eu sei que ele é um livro caro e eu já paguei nele R$ 79,90, muito caro, gente. Mas a última vez que eu vi ele estava R$ 56 na Amazon. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, para se alguém se interessar, já fica mais fácil para vocês procurarem. Mas eu tenho certeza que provavelmente vai ter uma promoção ainda por cima desse valor que eu falei de R$ 56. Porque ele é um livro hypado, muito procurado, e eu tenho certeza que a Amazon vai dar um cupom muito bom para as pessoas poderem adquirir vários livros hypados como este. E falando em Amazon, para fechar o vídeo com chave de ouro, temos uma última informação. Se você ainda não viu, a Amazon Prime comprou os direitos autorais de Quarta Asa e vai produzir uma série. Ai, gente, estou muito ansiosa. Ainda está em estágio inicial, então ainda não tem a lista de protagonistas, não tem a lista de atores, não tem uma lista de atores. Ainda está no processo inicial, ainda estão começando a montar o roteiro. Não temos muitas informações, só temos especulações por enquanto. Mas isso é papo para outro vídeo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação para ficar por dentro dos próximos vídeos. Comenta muito aqui embaixo o que você achou desse vídeo e sugestões de próximos vídeos também. E como eu estou falando nos últimos vídeos, se você é escritor independente, tem um livro publicado lá no Kindle Limited, deixa aqui o nome do seu livro aqui embaixo ou me manda lá no direct, porque eu quero ler muito mais livros nacionais esse ano e conto com a ajuda de vocês para escolher essas leituras. Não esquece de mandar para aquele seu amigo que gosta de conteúdos literários para que ele venha acompanhar o canal junto com a gente. E é isso, gente. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau!